Bom dia, pessoal. Vamos à nossa aula de matemática. Aqui quem fala é o professor Naildo, tá certo? E eu enviei o material para vocês para leitura, né? Para a gente revisar esses assuntos que são importantes, né? Que é acerca dos conjuntos numéricos, tá certo? Então, os conjuntos numéricos, né? Eles são conjuntos que são formados por números, né? E nós temos os conjuntos dos números naturais, né? Temos o conjunto dos números inteiros, temos o conjunto dos números racionais, irracionais e dos reais. Né? Então, vamos falar rapidinho sobre cada um deles, tá certo? O conjunto dos números naturais, eles têm representado pela simbologia N, com letra de forma, tá certo? Esse conjunto, ele reúne números, né, que a gente usa para contar a partir do zero. E é infinito. Tá aqui a representação desse conjunto, ó. Conjunto N, ó. Começa com 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? E vai para mais infinito, né? Observe aqui a reticências que tem aqui na matemática. Isso aqui quer dizer uma continuação, né? Que é infinito. Então, começa no zero e vai para um número infinito positivo. E aqui tem alguns subconjuntos que é importante vocês terem em casa guardados, né? Para consultas futuras, né? Principalmente quando vocês ingressarem aí no ensino médio. Isso aqui vai ser muito útil para vocês. Partindo do pressuposto que você já sabe que o conjunto dos números naturais são formados por 0, 1, 2, 3 e vai para o infinito positivo, você pode dividir também esse conjunto dos números naturais em subconjuntos, tá certo? Esse n com esse asterisco, por exemplo, ó, isso aqui representa o conjunto dos números naturais, com exceção do número zero, tá certo? Com exceção do número zero. O n com p, isso aqui quer dizer que todos os números naturais que são pares. O zero é par? É. O 2, o 4, 6, só números pares. O n com esse i é só os números naturais que são ímpares. O zero não é, então não entra. Começa do 1. 1, 3, 5, 7, 11 e vai, né? E o P representa o conjunto dos números que são naturais e primos, certo? Por exemplo, o que são números primos, Naildo? Os números primos são aqueles que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Por exemplo, o 2. O 2 só posso dividir por 1 ou por 2, né? O 3 também. O 5 só posso dividir por 1 por ele mesmo. Então, também é um número primo. E por aí vai, né? Aí os números negativos entram aqui na parte dos números naturais? Não. Os números negativos não entram na parte dos naturais. Vai entrar agora na parte dos números inteiros. Ó. O conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z, tá certo? E reúne todos os elementos dos números naturais. Ou seja, os números naturais ele é um subconjunto dos números inteiros. Né? Os números naturais, aquele 0, 1, 2, 3, 4, vai para mais infinito, ele faz parte dos números inteiros. Está aqui o conjunto dos números inteiros, ó. Ele representa os positivos e os negativos, né? É só, se você lembrou dos números naturais, é só pegar e ir no sentido contrário, colocando menos, com os mesmos números. Por exemplo, ó, desse lado aqui é 1, aqui para o outro lado vai ser menos 1, para esse lado aqui é 2, para lá é menos 2. Isso aqui vai para menos infinito e aqui também vai para mais infinito, tá certo? Todos os números inteiros que são positivos e negativos, incluindo o zero. Isso são os números inteiros, né? O conjunto dos números inteiros. Outra coisa, os subconjuntos do número inteiro, né? Do mesmo jeito lá, ó, o Z, que é o conjunto dos números inteiros, com um asteriscozinho, significa dizer que é todos os números inteiros sem o zero. Tá aqui o exemplo. O Z com mais quer dizer que é apenas os números inteiros que são positivos. Veja que o Z mais é o próprio conjunto dos números naturais, ó, tá aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 1, são os números naturais, né? O Z, o mais com asterisco, quer dizer que é os números naturais, né? Sem o zero.
O Z menos é só os números negativos, incluindo o zero. O Z menos com asterisco é os números negativos sem o zero, né? E por aí vai. Isso a gente chama de subconjunto. Mas o que é importante para você até agora? Lembrar que o conjunto dos números inteiros é formado pelos negativos e os positivos, né? Inteiros. Não coloca o número quebrado, tá certo? O conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais é representado pela letra Q. Ele reúne todos os números que podem ser escritos na forma P sobre Q. Isso aqui eu já tinha explicado em uma das aulas, né? P sobre Q é uma fração. Então, todo número que pode ser representado na forma de fração é um número racional. Por exemplo, ó, ele diz aqui que na forma P sobre Q. Certo? P sobre Q. Qualquer número representado na forma P sobre Q, né, na forma de fração, ele é um número racional. Só que eu tenho que obedecer o seguinte, ó. Esse número Q, que está embaixo, ele jamais vai poder ser zero. Né? Ele é diferente de zero. Porque se ele for zero, ele causa uma indefinição na matemática. O P aqui em cima pode ser zero. Por exemplo, eu posso ter 0 sobre 2. Eu posso ter o número 0 sobre 2. Isso aqui eu posso. 0 dividido para 2 dá 0. Só que eu não posso ter 2 sobre 0. Isso aqui é uma indefinição na matemática, tá certo? O 0 não pode ficar embaixo, lembre-se disso. Né? E preste atenção também que o conjunto dos números inteiros, ele é um subconjunto dos números racionais. Né? Os números inteiros, eles fazem parte dos números racionais. E aqui temos os subconjuntos, que é para fazer leitura também. Ó. O que com asterisco é o conjunto dos números racionais que não tem o zero, e por aí vai. Está muito repetitivo, né? Então, ó, o conjunto dos números irracionais é representado pela letra I e reúne os números decimais não exatos, né, com uma representação infinita e não periódica. Então, toda sequência de número que é infinita e não periódica, ele é dito um número irracional. Por exemplo, aqui o 3,141592 não segue uma lógica, tá certo? Se não segue um padrão, né, isso aqui é um número irracional. Isso aqui é o número π, né? E esse outro número aqui, ó, 1,20, 30, 40, não segue um padrão, tá certo? Tá mudando. Então, é um número irracional. É importante ressaltar que as dízimas periódicas, né, são números racionais e não irracionais, tá? Como assim? Olha assim, elas são números decimais que se repetem após a vírgula. Como exemplo aqui, ó, 1,3333 vai para o infinito. Veja que essa periodicidade aqui, ó, é padrão, ela se repete. Então, quando ela se repete, ela não é número irracional, ela é um número racional, tá certo? Que é o que a gente chama de dízima periódica. E o conjunto dos números reais, né, que é representado pela letra R, esse é formado por todos pelos conjuntos racional e irracional, né? Então, ele é a junção de todos, na verdade. Por quê? Porque os outros estão contidos nele. Então, a gente obedece essa regra aqui, ó. O R é igual a Q, aí tem um U de união, I. O que quer dizer isso, Nailton? Quer dizer que o conjunto dos números reais, ele é igual o conjunto dos números racionais juntado com o conjunto dos números irracionais. Então, além disso, o conjunto dos números naturais, dos números inteiros, dos números racionais e irracionais, todos eles são subconjuntos de R, que é o dos reais. Por que são subconjuntos? Porque eles estão contidos dentro do conjunto dos números reais. Então, os números reais, ele é o conjunto máximo, né, em que todos os outros vão estar contidos dentro dele, né? E aqui nós temos os subconjuntos que seguem o mesmo padrão, né? R com asterisco é o conjunto dos números reais sem o zero, né? E por aí vai, tá certo? Então era isso que eu queria que vocês entendessem na aula de hoje, tá certo? Revisassem a parte dos conjuntos, que vai ser muito importante para vocês, principalmente
quando vocês chegarem no ensino médio, tá certo? Então, qualquer coisa aí, só entrar em contato. Um forte abraço para vocês, tá certo? Valeu, gente.